Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, hoje nós começamos o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, que tem 8 itens. Então, começando já para o nosso primeiro item, Prelúdios do Retorno. Questão número 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Resposta. Eles a pressentem como um cego sente o fogo que se aproxima. Sabem que devem retornar a um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso vai acontecer. Na mesma pergunta, o Kardec fala: a reencarnação é, então, uma necessidade da vida espírita, com a morte, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Resposta: certamente, assim é. Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Resposta: existem os que nem pensam nisso, e mesmo não a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Questão 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Aí o espírito responde: pode-se apressá-lo, solicitando por seus votos. Pode também retardá-lo, se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também os covardes e indiferentes. Todavia não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que pode o curar. Questão número 333. Se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Resposta: não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, é seu destino. Questão número 334. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Responde o espírito: o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Questão 335. O espírito tem direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Aí o espírito responde: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que o ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele, ele só pode pedir. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Aí, pergunta 336. Poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Então, a criança teria sido gerada, mas nenhum espírito queria encarnar naquele corpo.
E aí responde o espírito: Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. 337. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Responde: pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a unir-se ao corpo da tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Então, sem saber, né, a posição que o espírito vai chegar a alcançar durante a sua vida, vai ser para ele uma prova, né, que pode, por exemplo, ser presidente do país, né? E isso, portanto, pode ser uma punição, um castigo. Questão 338. Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Vários podem pedir, nesse caso é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão à qual a criança está destinada. Mas eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Questão 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento ele entra. 340. O instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza um ato com uma coisa grave e importante? Resposta: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Aí o Kardec faz a consideração. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito, ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá, mas, como este, ele não tem consciência senão no último momento, quando a hora é chegada. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual do homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Então, aqui o Kardec está fazendo uma analogia, né, entre os momentos da encarnação e da reencarnação. Questão 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Resposta: uma ansiedade bem grande, visto que as provas da sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme as suporte, mal ou bem. Questão 342. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos dos seus amigos que vêm assistir à sua partida no mundo espírita, como vêm receber quando volta para lá? Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam e acompanham até o último momento, encorajam-no e, frequentemente, seguem-no durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição e que nos apresentam sob aparências desconhecidas? Resposta:
muito frequentemente são eles. Vêm nos visitar, vêm vos visitar, como ides visitar um encarnado. Bom, então aqui concluiu-se mais um item deste capítulo 7. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos levar essas mensagens a mais e mais pessoas que, assim como você e eu, pretendem fazer desta vida uma vida melhor. Ok? Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor